Paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a estudar João capítulo 8, no versículo 31. Antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração, pedir ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nesse momento entramos na Tua presença, Pai, que o Senhor venha falar com o coração de cada um de nós. Abre nosso entendimento para poder entender a Tua palavra, Pai. Arranca toda opressão, toda depressão, tudo aquilo que nos tem tirado a paz, meu Pai. E venha nos dar a direção. Venha nos fazer com que nós possamos ter essa vontade de andar nos Teus caminhos, meu Pai. Mas nós sabemos que através do Teu Espírito Santo, nós vamos ter forças para lutar. Vamos ter forças para nos levantar, meu Pai. Então que nesse momento, meu Pai, batiza com o Teu Espírito Santo, que nesse momento, Pai, haja salvação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, João capítulo 8 e versículo 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus aqui está a dizer: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Como é ser um discípulo de Cristo, um discípulo de Jesus? É ser testemunha de Jesus, é levar a palavra de Jesus. Mas nós, para poder levar a palavra de Jesus para os outros, porque aqui ele está a falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, antes de nós irmos a levar a verdade, não, essa verdade que Jesus está a dizer, antes nós temos que ser discípulos de Jesus. Mas antes também de ser discípulos de Jesus, nós temos que permanecer na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Então tem tudo um processo. Porque eu, antes de querer falar para o mundo de Cristo, primeiro eu tenho que permanecer na palavra de Deus. Primeiro eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Primeiro eu tenho que crer na palavra de Deus. Uma vez crendo na palavra de Deus, automaticamente eu vou ser discípulo de Cristo. Por quê? Porque eu vou ter o meu testemunho, eu vou ter a realidade de viver. Não, uma vez estando, cumprindo a palavra de Deus, eu vou passar por processos, vou passar por adversidades, por tribulações, por lutas. E através daí, como eu estou, não permanecendo na palavra de Deus, como eu estou praticando a palavra de Deus, eu estou santificando o nome de Deus, não? Santificar o nome de Jesus. Então isso faz com que eu venha ter experiência com Deus, eu venha ter experiência com o Espírito Santo. E uma vez tendo experiência com o Espírito Santo, não? Que é o batismo com o Espírito Santo, nós automaticamente nos transformamos em discípulos de Cristo. Por quê? Todo aquele que é salvo quer salvar. Então, todo aquele que recebeu o Espírito Santo, todo aquele que teve uma experiência com Deus, ele vai querer salvar. Ele vai querer contar ao mundo a verdade. Por isso Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque essa pessoa começou a praticar a palavra de Deus, começou a obedecer o que a palavra de Deus diz. Então ela começa a ter experiência com Deus, começa a ver milagres de Deus, começa a ver bênçãos de Deus. E vai chegar a um ponto onde ela não vai conseguir guardar por si só dentro dela, mas sim é um desejo que vai nascer dentro dela tão grande de falar de Cristo, porque ela vai sentir que a sua vida está salva. Ela vai ver que o antes e o depois da sua vida. Então, uma vez vendo o antes e o depois da sua vida, essa pessoa automaticamente ela vai levar a verdade para os outros. Para quê? Para que os outros também sejam salvos. Assim como disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos que entender que a única coisa que liberta dos vícios, que liberta dos nossos familiares, que nos liberta de qualquer opressão, que nos liberta, que nos cura de qualquer ferida, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então nós temos que entender que essa verdade que Jesus está a falar que nos liberta é a palavra de Deus. Mas como essa verdade nos vai libertar? Uma vez colocando em prática. Nós temos que entender que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas sim temos que ser praticantes da palavra. Porque tem muitas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, vai por aí, fala para aqui, fala para lá e tal, mas de que vale nós falarmos da palavra de Deus
se nós não estamos a praticar a palavra de Deus. Não vamos ser perfeitos, não vamos ser pessoas sem falhas, sem pecados, não. Vamos errar, vamos pecar, porque nós somos falhos e pecadores. A diferença é que, uma vez conhecendo essa verdade, nós temos um espírito de arrependimento. Então nós nos arrependemos quando nós, por exemplo, falamos um palavrão, já estamos sentindo arrependimento. Por quê? Porque o Espírito Santo já está a habitar dentro. Porque ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei morada. Então nós temos que entender que Jesus sempre está à porta. Somos nós quem temos que abrir a porta. E como abrimos essa porta? Através da nossa obediência à palavra. Porque é impossível uma pessoa obedecer a palavra de Deus e não ver a manifestação de Deus na sua vida. É impossível uma pessoa estar aí obedecendo a Deus e não ver o Espírito Santo derramando ou seja, não ver a Deus derramando o seu Espírito Santo sobre ele. E onde há o Espírito de Deus, aí tem que haver liberdade. Aí tudo aquilo que está oprimido tem que ser liberto. Aí, por exemplo, se dentro da nossa casa antes estávamos com opressões, estávamos com depressões, ou mesmo nossos familiares, ou coisa assim, tudo assim destruído. Uma vez entrar no Espírito Santo, tudo isso cai por terra em nome de Jesus. Vamos ter lutas, vamos ter tribulações, mas a diferença é que o Espírito Santo está aí, nos vai dar direção e sabedoria de saber lidar com tudo isso, e esse familiar vai ser liberto em nome de Jesus. Essa causa, essa situação que parece difícil, que não tem cura, vai ser também curada, vai ser liberta em nome de Jesus. Mas antes nós temos que entender que primeiro temos que permanecer na palavra, assim como Jesus está a mostrar aqui. Temos que permanecer na palavra, temos que obedecer a palavra de Deus. E nós sabemos que por nós mesmos, por si só, não vamos conseguir obedecer. Por quê? Porque a nossa carne não quer. Ou seja, o nosso coração não quer. As nossas vontades não querem. O nosso querer e o nosso ego não quer. O nosso orgulho não vai querer. Então, para que haja um espírito de arrependimento, temos que clamar a Deus que nos derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Temos que clamar a Jesus que venha derramar o seu Espírito Santo sobre nós. Porque sozinho não podemos. Uma vez clamando: meu Deus, eu quero que o teu Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Porque Deus o que mais quer é salvar. Jesus o que mais quer é salvar. Eu não quero julgar ninguém. Eu não sei, eu sou pecadora, eu já fiz muita maldade, eu já matei, eu já roubei, já me prostituí, eu já trafiquei, eu já fiz coisa macabra. Então eu não acho que Deus vai me perdoar. Não. Jesus veio para salvar. Não veio para julgar. Mas para que haja salvação, para que haja esse perdão, nós temos que nos arrepender. Tem que haver um arrependimento. Uma vez já havendo o arrependimento, o Espírito Santo vai pousando. Nós vamos ver que uma vez clamando pelo Espírito Santo: meu Deus, olha, minha vida é assim, estou destruída, minha vida não tem sentido. Mas, meu Pai, eu quero ter essa liberdade. Eu quero ter o teu Espírito Santo dentro de mim. Eu quero ser batizada com o teu Espírito Santo, para que eu tenha uma experiência com o Senhor e também para que eu leve a outros também para serem salvos. Porque tem muitas pessoas cometendo suicídio, tem muitas pessoas nos vícios das drogas, do álcool, da prostituição, pessoas depressivas, cheias de ansiedade, muitas coisas oprimindo a alma. Mas se nós entendermos que, primeiro, em vez de, não, Sandra, eu também preciso, mas é que eu tenho que salvar o meu filho que está no vício, o meu marido que está nisso, o outro que está nisso, porque eu assim fazia. No princípio, quando eu comecei a conhecer a palavra, eu queria salvar todo mundo da minha família. Eu queria que o meu marido se convertesse, meus filhos, e sogros, sogras, e marido, e meu pai, meus irmãos, vizinhos. Eu queria que todo mundo se convertesse. Mas eu não era convertida. Então, como é que eu posso dar um testemunho de que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus restaura, se eu mesma estava em abismo, se eu mesma estava nas trevas, se eu mesma estava com a minha vida toda destruída? Como é que eu podia dizer para as pessoas? Como é que eu podia ser um discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus é aquele que testifica o que Cristo faz, o que Cristo fez na vida deles. Como é que eu podia testificar se eu fazia pior? Se eu ainda continuava a cometer os mesmos pecados, se eu ainda não estava arrependendo dos meus pecados, se eu ainda era uma pessoa egoísta,
se eu ainda andava no caminho da mentira, se eu ainda andava no caminho da injustiça, se eu ainda tinha maus olhos para algumas pessoas, se eu ainda sentia que dentro do meu coração tinha sentimentos às vezes de inveja, de cobiça, de tudo isso, mas eu não clamava ao Espírito Santo para me libertar, em nome de Jesus. Então, por isso que quando eu falava, ninguém se convertia. Ninguém queria saber de Cristo, porque falava assim, ela está a falar de Cristo e ela está pior do que eu, a sua vida está mais destruída que a minha. Como é que ela vai falar de Cristo? Como é que ela vai falar que Cristo liberta, que Cristo restaura? Porque às vezes temos alguma experiência com Deus, mas depois é pedacinho, pedacinho, pedacinho. Mas não, Deus quer que sejamos firmes. Mas para estar firme com Deus, temos que ser batizados com o seu Espírito Santo. É clamar todos os dias, meu Pai, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Meu Pai, batiza-me com o Espírito Santo. Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E acredita, quando clamamos que queremos ser batizados com o Espírito Santo, as coisas parecem que vêm tudo assim. Fica muita tribulação. Por quê? Porque o mal, as trevas, não quer que nós sejamos batizados com o Espírito Santo. Porque sabe que uma vez sendo batizados com o Espírito Santo, aonde nós formos, somos luz. Aonde nós formos, aquele que está em cautivo, aquele que está preso e com a sua alma, aquele que está oprimido, aquele que está no fundo do poço, o mal sabe que nós vamos levantar essas pessoas. O mal sabe que nós vamos mostrar qual é a fonte da salvação. O mal sabe que nós vamos mostrar onde está a verdade. Então é por isso que antes de ser batizado com o Espírito Santo, o mal se levanta, usando pessoas para nos ferir, usando pessoas para nos caluniar, para nos difamar, para nos magoar, pessoas ou seja, muita diversidade, até a nossa mente para nos acusar, que não merecemos a misericórdia de Deus, que não merecemos ser batizados com o Espírito Santo, mas é aí mesmo onde temos que lutar. Meu Pai, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo, por mais que venha diversidade, por mais que venha lutas, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Por quê? Porque eu queria que todo mundo se convertesse, mas eu ainda continuava a praticar coisas erradas, ainda continuava sendo essa velha criatura, essa criatura e que ainda precisava de Cristo no seu coração. Então, todos aqueles que eu queria, sem dentro da minha casa, que eu queria que se convertessem a Cristo, não se convertiam, porque falavam assim, para ser assim como tu, eu não vou me converter a Cristo, porque para ir de mal a pior, eu fico assim como estou. Mas, e em cima ficava revoltada, porque não, tem demônio, é filho do diabo, não. Até que quando o Espírito Santo me convenceu que primeiro tinha que ser eu a ser restaurada, eu a curar todas as minhas feridas, eu a limpar tudo aquilo que é sujo, eu a ter um espírito de arrependimento. Quando o Espírito Santo me fez entender isso, aí eu disse assim, espera. Então, o segredo é, primeiro eu tenho que estar salva, porque se eu não sei nadar, eu não vou conseguir salvar a outra pessoa que está afogado em vícios, em depressão, em qualquer opressão que esteja a passar, em lutas. Então eu não vou conseguir salvar essa pessoa se eu não sei nadar, porque vou morrer junto com a outra pessoa. Então aí eu entendi que primeiro eu tinha que aprender a nadar com Cristo. Eu tinha que mergulhar na palavra de Deus. Eu tinha que obedecer a Deus. Assim como está dizendo aqui nas suas palavras, assim como Jesus está dizendo, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então eu entendi que para falar de Cristo, para querer que os outros venham a Cristo, para querer que os outros venham se converter a Deus, para querer que a maldição que estava na minha vida fosse quebrada, eu tinha primeiro que me converter a Cristo. Primeiro eu tinha que me arrepender dos meus pecados, dos meus erros. E quando eu me arrependi, foi quando eu comecei a ver conversão. Eu comecei a ver avanço na minha vida. É claro que não vai ser tudo no automático. Porque pouco a pouco, por exemplo, vai ser um familiar, por exemplo, vai ser, por exemplo, a tua sogra, talvez vai ser os teus filhos, vai ser o teu pai, o teu irmão, depois pode ser o teu marido, a tua esposa. É pouco a pouco. Por quê? Porque é através do nosso testemunho. É o nosso testemunho que vai fazer com que esse familiar se converta a Cristo. Mas para que esse familiar se converta a Cristo, primeiro nós temos que nos arrepender e começar a clamar que o Espírito Santo venha fazer morada entre nós. Porque o nosso comportamento vai mudar. Então nós vamos ser transformados. E os nossos seres queridos, as pessoas ao nosso redor, vai vir a mudança. E por si só, não temos que estar aí a gritar, olha, vou te falar de Jesus, Jesus liberta, Jesus tal, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, Jesus vai transformar a tua vida, Jesus vai arrancar esse cancro do teu corpo, Jesus vai arrancar esse vício do teu familiar.
nem precisamos falar assim, para ir correndo e falar, não. As pessoas começam a ver em nós essa mudança. As pessoas começam a ter interesse de saber o que foi que aconteceu. Essa pessoa que antes era gritona, que era arrogante, que era prepotente, que era egoísta, aquela que se frustrava toda, aquele que antes era obsessivo, obsessiva, ciumenta, insegura. Aquele que antes era assim, todo se sentia superior, agora está assim, mais humilde. As pessoas vão ter curiosidade de saber o que é que aconteceu. O que foi que aconteceu. E é aí onde nós vamos ter a oportunidade de falar de Jesus. É aí. Entende? Não é Jesus salva, Jesus liberta. Sim, liberta, mas onde é que está o testemunho? Nós temos que ser o testemunho. Nós temos que dar primeiro esse testemunho. E esse testemunho, quando vem o Espírito Santo sobre nós, não precisamos falar muito. As pessoas vão ver. As pessoas vão querer perguntar. E aí onde nós falamos de Jesus. Porque aí onde nós vamos falar assim, que vamos colocar essa prática dessa palavra que Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque nós vamos falar a verdade. E qual é a verdade? A palavra. Foi essa palavra que me libertou. Foi obedecendo essa palavra que eu fui liberta. Que eu fui liberta dos vícios, que eu fui liberta dos meus pecados, que eu fui liberta dos meus erros, que eu tive o arrependimento e que eu encontrei a salvação, que eu fui salva. Então, uma vez sendo salva, eu agora quero salvar. Tem que ser assim. Então é por isso que essa família não se converte, porque vai dizer assim, como é que vai me falar que eu quero me converter a Cristo e não, que eu tenho que me converter a Jesus, mas ela está a comportar-se de uma forma pior. Por quê? Porque não vê testemunho nós. Não vamos ser perfeitos, né? Vamos ter erros, vamos ter falhas, mas o Espírito Santo automaticamente nos vai fazer sentir que precisamos mudar, que isso não esteve bem, que não esteve correto. Nós vamos sentir desejo de pedir perdão, que antes não pedíamos. Vamos sentir desejo de nos corrigir, que antes não teníamos vontade de nos corrigir. Então o Espírito Santo vai limpando todos os dias. Porque sempre vamos ter falha, vamos ter alguma coisa aí que o Espírito Santo tem que mudar. Por isso que todos os dias a nossa oração tem que ser: Espírito Santo, me mostra coisas em mim que não está agradando o Senhor. E Deus vem e mostra. Jesus vai mostrar. Ok? Então, se estás a lutar para que esse familiar venha converter-se a Cristo, para que esse familiar saia do vício, saia de qualquer coisa, ou que a tua vida venha mudar em qualquer área, lembre-se primeiro, nós temos que ser o testemunho. Nós temos que primeiro pedir e clamar com todo fervor, colocar louvores, fazer a nossa oração fervorosamente. Meu Pai, eu quero o teu Espírito Santo habitando dentro de mim. Venha fazer morar dentro de mim, porque se o Senhor morar dentro de mim, também dentro da minha casa o Senhor estará. Estando Deus, como ele disse, aquele que é de Deus, o maligno não toca, o mal não toca, nada toca. Então, se queremos ver que os outros venham se converter a Cristo, mesmo sendo orgulhosos, vão ter que reconhecer, mesmo sendo orgulhosos, ainda não se converteu, mas vai ter que reconhecer que tem um Deus vivo dentro conosco. Vai ter que reconhecer que conosco já não, o que antes nos abalava, já agora não nos abala. Então vamos pedir com toda a fé, com todo o fervor, o Espírito Santo venha fazer morar dentro do meu ser. Venha habitar dentro de mim, ok? E vamos ter mudanças, vamos. E não tem como a pessoa dizer que não houve uma mudança. Não tem como. Porque não precisamos falar. É Deus testificando. Porque aquele que é batizado com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testifica dentro da pessoa que a pessoa está mudada. E os outros ao nosso redor vão ver. E é aí onde os outros também vão querer perguntar o que foi que aconteceu. E vão também querer conhecer esse Jesus a Cristo. Então, para que o outro venha mudar, primeiro somos nós, ok? A mudança começa dentro de nós. E assim, por si só, os outros que estão ao redor vão ser mudados, ok? Então, vamos buscar a salvação em Cristo Jesus. Jesus quer salvar a todos, mas primeiro tem que ter um arrependimento da nossa parte e reconhecer que precisamos de Deus, reconhecer que a nossa vida está destruída, reconhecer que nos sentimos vazios, porque esse vazio só o Espírito Santo pode preencher. Pode buscar roupa de marca, pode buscar luxo, viagens e buscar o amor da nossa vida, e ter filhos, qualquer coisa, ouro, prata, ter 1000 empresas, ter e 1000 carros, ter tudo na vida, todo o dinheiro desse mundo. Mas se não tiver o Espírito Santo dentro, o homem seguirá vazio, porque só o Espírito Santo preenche esse vazio. Nós vemos muitas vezes que tem pessoas ricas, cheias de dinheiro,
mas termina com o suicídio. Porque não é o dinheiro que vai preencher esse vazio. Todo homem foi criado para estar... E porque o homem foi criado como semelhança de Deus. Porque ele disse assim, façamos o homem a nossa semelhança. Cada vez que o homem peca, o homem se separa de Deus. Cada vez que o homem se afasta de Deus, o homem termina ficando... O homem automaticamente está morto espiritualmente. Então, nós teremos conta, cada vez que temos uma luta, temos mais vontade de nos aproximar de Deus. Porque sentimos essa necessidade. Entende? Mas Deus não quer que nós sintamos essa necessidade só quando estamos nas lutas, não. Essa necessidade tem que ser todos os dias. Mas quem vai fazer com que essa necessidade venhamos a anhelar, não venhamos a querer esse querer de buscar a Deus todos os dias? Através do Espírito Santo. Ok? Então, porque o nosso coração não vai ter vontade nunca de buscar as coisas de Deus. Então, o homem tem que entender que não é só alimentar o seu corpo, mas também alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Alimentar o seu espírito através do Espírito Santo. Então, uma vez que nós estamos em pecado ou pecamos, não vamos pensar que, não, eu não tenho força de sair desse pecado. Não. É clamar ao Espírito Santo. Jesus, me ajuda. Jesus, eu não consigo deixar esse pecado, mas me ajuda. Me liberta desse pecado em nome de Jesus. Ele vem e liberta. Meu Pai, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. E aí ele vem e dá. E toda a nossa casa vai ser salva. O nosso redor vamos salvar almas. Então, hoje aprendemos que se permanecemos na palavra de Deus, se obedecemos à palavra de Deus, vamos ser discípulos de Jesus. E como ser discípulos de Jesus? Ser testemunhas de Cristo. Falar de Cristo, mas uma vez tendo experiência com Cristo. Uma vez conhecendo ao Espírito Santo. E aí, nós vamos contar às pessoas que uma vez que eles conhecer a Jesus amado, a palavra não sai. Uma vez que eles conheçam a verdade, eles vão ser libertos. Por quê? Porque nós já temos essa experiência que nós fomos libertos através da palavra de Deus. Então é aí onde vamos ter testemunhas e também vamos levar os outros para que eles também venham ser libertos através da palavra de Deus. Porque aquele que é salvo quer salvar. Então seja um que venha salvar os outros. Mas antes de salvar os outros, salva primeiro a tua alma. E clama ao Espírito Santo. Jesus é poderoso, Jesus é fiel para dar-nos o Espírito Santo. Porque ele falou, não vos deixarei órfãos, porque eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que estará convosco todos os dias. Então vamos clamar, ok? Então é isso. Vamos agradecer a Deus por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento agradecemos por mais um ensinamento. Espírito Santo, muitas vezes queremos fazer com que outros venham se converter a Cristo, que outros venham conhecer Jesus. Mas como podemos querer que outros venham conhecer se nós mesmos não damos testemunho de que o Senhor é real, de que o Senhor liberta, que o Senhor restaura, que o Senhor cura, meu Pai? Então, nesse momento, que nós possamos ser testemunha de Jesus, que nós possamos ter o espírito de arrependimento, se tivermos que pedir perdão, que nós possamos buscar a força no Teu Espírito Santo para pedir perdão, meu Pai. Porque queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser cheios, meu Pai, cheios da Tua presença. Então, que nesse momento, Pai, haja um espírito de arrependimento dentro do nosso coração. Que nesse momento, Pai, haja um querer de conhecer mais as Tuas palavras, meu Pai. Um querer mais de andar nos Teus caminhos, meu Pai. Que nesse momento, Pai, tudo aquilo que temos feito que não tenha agradado ao Senhor, que nesse momento te entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor nos dê força para ser libertos desse vício, dessa opressão, desse rancor, dessa mágoa, meu Pai. Que nesse momento o Espírito Santo venha purificar nossa alma, meu Pai. Queremos salvar a nossa família, queremos mostrar que eles estão no caminho errado, mas nós, por enquanto, não entendermos que primeiros a ser salvos somos nós, meu Pai. Os outros seguirão perdidos. Como podemos querer salvar uma pessoa que esteja afogando-se, se nós mesmos não sabemos nadar, meu Pai? Então nos ensina a nadar com o Teu Espírito Santo. Nos ensina a nadar e a mergulhar mais nas Tuas palavras, meu Pai. Para que nós possamos vir a ser os Teus discípulos. Para que possamos vir também salvar almas. Salvar aqueles que estejam oprimidos, meu Pai. Porque como podemos salvar os outros se a nossa própria alma está em opressão, se nossa própria alma está triste, está oprimida, se nossa própria alma, meu Pai, está perdida? Então que nesse momento a nossa alma venha encontrar com o Teu Espírito Santo para ser liberta, para ser curada, para ser restaurada, meu Pai. Para que seja arrancado tudo aquilo que nos tem afastado do Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe, noite de paz, noite de luz, um bom descanso, que
Vamos clamar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo venha dormir conosco, venha guardar nossa casa, venha guardar todas as áreas da nossa vida e principalmente que Ele venha fazer morada dentro de nós. O Espírito Santo é real. E para se restaurar a nossa casa, não é só clamar ao Espírito Santo para que restaure a nossa casa ou qualquer área da nossa vida, mas sim, primeiro que restaure dentro de nós, primeiro que Ele venha habitar dentro de nós. Se Deus habita dentro de nós, é porque Deus então está dentro da nossa casa. Então significa que todo o movimento que vamos fazer não vai ser a nossa própria vontade, mas sim vai ser o Espírito Santo direcionando. Imagina o Espírito de Deus habitando dentro de ti e através de ti, salvando almas lá fora que estão a sofrer. Imagina o que está a sofrer hoje, tu vais ser liberta em nome de Jesus. E amanhã, a mesma coisa que está a afetar a tua vida hoje, amanhã vai ser para glorificar o nome de Deus lá na frente. Para aquele que esteja sofrendo e mostrar assim, olha, eu venci o cancro, eu venci a depressão, eu venci a ansiedade, eu venci o medo, eu venci muitas coisas na minha vida. Vamos ser testemunha de Cristo, mas antes que nada, vamos ter que ser salvos para poder salvar o outro. Que Deus os abençoe. Boa noite.